minhas amigas que acompanham conosco aqui essa live Café com Bordalo, uma ferramenta que vem se consolidando. E muito obrigado pela audiência de vocês. Vão entrando, vão participando. Nós vamos conversar hoje sobre a humanização. Como podemos minimizar os danos provocados pela pandemia? Nós estamos vivendo um período extraordinário. E, desta forma, isso provoca mudanças de hábitos, mudanças de comportamentos, de necessidades. E, evidentemente, que também provoca estresse, provoca ansiedade. Desta forma, nós convidamos hoje para estar conosco o querido professor Manuel de Cristo Alves Neto. Boa tarde, Manuel. Boa tarde, Bordalo. Boa tarde, Shirley. O Manuel é psicólogo, é psicoterapeuta de grupo, casal e família, professor da Universidade da Amazônia, é coordenador de saúde do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, é coordenador da Clínica Ampliada, especialista em psicologia clínica e em docência do ensino superior, mestre em educação, facilitador de círculos de paz, membro fundador da ACLAC, que é a Academia Curuçaense de Letras, Artes e Ciências. Você é de Curuçá? A parte mais importante. Olha, Curuçá tem sempre uma boa audiência conosco, companheiro Chicão de lá, a vereadora Graça Modesta, o prefeito Tarrafa tem nos visitado aqui. Seja bem-vindo, Manuel. Daqui a pouco iremos conversar contigo, tá? Okay. E também vai estar comigo hoje, mediando essa nossa conversa, a minha queridíssima psicóloga, professora universitária, assessora legislativa aqui na Assembleia Legislativa, minha querida Shirley Meira. Que bom, Shirley, que você tenha condições de ter retornado aqui à nossa live. Boa tarde, Shirley. Boa tarde, Bordalo. Boa tarde, Manuel. Lembrando que o Manuel foi meu professor lá na década de 90, iniciozinho ali, né? E é um grande prazer poder estar aqui de volta, né, e participando dessa live. Então, todos sejam muito bem-vindos. Muito bem. Antes de começarmos a debater um pouco esse tema de extrema relevância para o momento que vivemos, eu queria atualizar o quadro da pandemia. E me preocupou muito, Shirley, esses dias, o crescimento dos casos no Pará. A Fiocruz fez um estudo de tendências. Chamou atenção o número de casos da doença cresceu 18% entre 12 e 16 de abril no estado do Pará. 18% em 4 dias. As mortes provocadas pelo Covid-19 no Pará dobram a cada 4 dias. Está mais rápido do que a média nacional. Shirley, você tem alguns dados aí para que nós possamos ter um panorama hoje da pandemia no mundo, no Brasil? Sim, Bordalo. No mundo, no Brasil, no Pará, né? Infelizmente, a gente está sempre trazendo notícias que não são muito boas. Eu já disse para você que logo, logo isso vai passar, né? Então, no mundo inteiro já foram confirmadas mais de 2.423.000 pessoas, né, confirmadas com casos da Covid-19 no mundo. Então, de acordo com a OMS, nós temos mais de 166 mil casos de óbitos nesse momento no mundo inteiro, né? O Brasil está aí com 40.581 pacientes diagnosticados. Nós temos hoje já computados 2.575 mortes, ou seja, nós ocupamos aí a 11ª posição global em número de casos e também em número de óbitos, né, em decorrência do coronavírus. Então, situações que nos preocupam muito
E a questão da aceleração aí, tem um dado interessante, Bordalo, que de acordo com o Ministério da Saúde, o país registrou uma aceleração, né, no país inteiro, de um modo geral, mas o Pará, né, está aí no terceiro lugar, em termos de, quando se fala em aceleração do crescimento dos contaminados. Então, a partir da 15ª semana epidemiológica, ou seja, no período de 5 a 11 de abril, esse crescimento foi bastante expressivo. Então, o país que mais registra morte continua sendo os Estados Unidos, seguido da Itália, Espanha, França, Reino Unido, né? A sexta posição está com a Bélgica, e depois vem o Irã. No Pará, Bordalo, você trouxe aí os dados dessa aceleração, mas olha para te ver. No último domingo, um estudo aí levantado pela Secretaria de Inteligência e Análise Criminal, que é a SIAC, que é vinculada à Secretaria de Segurança e Defesa Social aqui do Pará, ela trouxe um dado assim, bastante animador, que no domingo mostrou o seguinte, que 62,69% da população do Pará adotou a recomendação de ficar em casa para combater o coronavírus. Ou seja, a taxa nossa foi a 7ª melhor posição do ranking do... Olha que bacana, né? E aí a pergunta é, imagina só, se essa população não tivesse ouvido esses clamores nossos, de todos nós, o que estaria acontecendo hoje, né? Que mesmo assim a gente está com um quadro preocupante. De fato, Shirley, preocupado com isto, eu tenho, desde o início desta crise sanitária, que eu digo que é uma guerra sanitária, proposto medidas, não é? Você sabe que eu propus o advento das barreiras sanitárias até antes do governo adotar. Antes, março. Eu propus a desinfecção dos ônibus nos transportes coletivos no Estado. Eu propus que se buscasse mais atendimento online do que presencial nas agências bancárias. Não estamos conseguindo efetivamente verificar ou constatar que isso esteja ocorrendo. E eu dei entrada já semana passada de algumas matérias que estão em tramitação na casa, buscando enfrentar este quadro. Me preocupa muito, Shirley, a situação dos profissionais da saúde, né? Sim, sim. Os médicos, enfermeiros, profissionais de retaguarda da saúde são aqueles que estão no front, na linha de frente, é quem está sofrendo um impacto gigantesco. Você tem uma ideia que no Pará, perto de 42% dos casos de Covid-19 se abateram sobre os profissionais de saúde. Muitos estão trabalhando seus devidos equipamentos, sem as proteções recomendadas, não é? E isso é muito grave, porque, inclusive, os médicos já estão escasseando. O governo do Pará agora transformou o hospital de campanha do Hangar, aqui em Belém, numa grande UTI. Marabá também, Bordalo, Marabá também. Em todos aqueles hospitais de campanha vão se transformar em grandes UTIs. O problema são médicos, profissionais. Muitos já estão adoecidos, alguns, infelizmente, pereceram, e aqueles com idade mais avançada estão com receio de trabalhar. Sim, sim. Então, eu propus essa semana algumas medidas para enfrentar esse problema, não é? Eu propus 3 medidas, Shirley. A primeira, que é um projeto indicativo, ou seja, porque nós não temos aqui na Assembleia a prerrogativa de criar despesas para o governo. Então, nesse caso, eu estou propondo que seja estudado pelo governador Helder Barbalho a concessão de um abono salarial para beneficiar os servidores de saúde do Pará durante a pandemia, para dar mais condições a essas pessoas, a esses profissionais, às suas famílias, não é? Eu propus também que o profissional de saúde seja isento de pagamento no transporte público durante a pandemia, para que ele possa ter algum tipo de retaguarda, não é? É preciso reconhecer a importância desse profissional. Eu propus também um projeto de lei estabelecendo
uma linha de apoio psicológico aos profissionais de saúde, porque imagina a tensão, o estresse, né, que esses profissionais estão passando, entre outros. E um projeto que eu reputo da maior importância, que está sendo adotado como regra geral em países, cidades, é o uso obrigatório de máscaras em vias públicas, logradouros públicos, transporte coletivo, táxis, mototáxis, carros de aplicativos, para que a gente possa impedir que essa cadeia de contaminação continue se alastrando. O sistema de saúde vai estourar, ele não aguenta, já está estourando. Aqui em Belém está um caos, né? E eu queria também, Shirley, aproveitar para reverenciar 3 perdas e, com elas, me solidarizar com todas as famílias que já perderam entes queridos, com todas as famílias que estão extremamente impactadas pela perda de alguém próximo. Só esses dias nós perdemos o fotógrafo, um dos maiores do fotojornalismo paraense, o Rai, que pereceu com Covid-19, não é? Nós perdemos também o Fernando Brito, Fernando, que era militante do Partido dos Trabalhadores, profissional da saúde, do pronto-socorro da 14 aqui em Belém, dedicou a vida a lutar por políticas públicas de saúde, por garantir efetivo acesso da população ao atendimento digno de saúde, pereceu com Covid-19. O Fernando, inclusive, era primo do queridíssimo amigo, companheiro Edmilson Rodrigues, né? O Fernando Brito. E hoje nós perdemos o ex-vice-governador do Pará, ex-deputado federal, ex-deputado estadual, já foi presidente aqui da Assembleia Legislativa, grande liderança política, Gerson Pérez, uma pessoa boníssima, que eu tive muito relacionamento, apesar das nossas divergências de um oceano, né? Mas eu sempre, com o doutor Gerson, soubemos tratar e nos respeitar muito. Então, eu queria lamentar essas 3 perdas, e, em nome delas, lamentar as perdas que as famílias paraenses já tiveram nesse período. Olha, vão entrando aí na nossa live. O pessoal está chegando aí. Vão se comunicando conosco, fazendo perguntas para todos nós aqui, para que nós possamos, daqui a pouco, então, voltar a conversar. Eu queria, Shirley, iniciar Sim. socializando uma conclusão de um dos maiores pensadores do mundo sobre a questão urbana contemporânea, Henri Lefebvre. O Henri Lefebvre diz que o encontro, a concentração e a centralidade constituiriam elementos inseparáveis desta forma de sociabilidade edificada durante o século XX. Ou seja, a sociabilidade das grandes cidades. Imagine esses 3 fatores sendo completamente impossibilitados pela guerra sanitária que estamos, né? Pela necessidade do isolamento social, do distanciamento social, de evitarmos concentração, de evitarmos o toque no outro, da marcação de um encontro para conversar, para, enfim, trocar afagos, ideias, não é? Então, eu queria te pedir que introduzisse esta conversa, que, a meu juízo, é extremamente importante para esse momento, com o nosso querido convidado, Manuel de Cristo Alves Neto. Por favor, Shirley. Ok, então, obrigada. Vamos chamar o Manuel agora, que vai ser o protagonista aqui com a gente.
Então, você fala aí, Bordalo, de um caos sanitário e soma-se a isso o caos institucional, né? A gente está vendo aí o chefe do Estado, o chefe rompendo aí relações com lideranças importantes, lideranças políticas importantes, governadores, rompendo aí com o sistema judiciário. Então, nós estamos vivendo realmente uma situação de caos, né? E o impacto desse caos na vida das pessoas, que é o tema da nossa live hoje. Então, uma pandemia, como a de coronavírus, ela impacta diretamente, gente, na vida de todo mundo. Então, os cuidados com a saúde nesse contexto, eles precisam ser redobrados. Para vocês terem uma ideia, estima-se que entre 1/3 e metade da população exposta a uma epidemia como essa, ela pode vir a sofrer alguma manifestação psicopatológica, né? Principalmente se não for feito nada, se não houver nenhum tipo de cuidado específico. Porque, além do isolamento social, Bordalo, além da quarentena, aliás, essa condição de isolamento, de quarentena, ela implica uma série de medos, né? Que a gente vive isso aqui. É o medo de adoecer e morrer, é o medo de perder as pessoas que a gente ama, de perder os meios de subsistência, ou não poder trabalhar durante o isolamento, ser demitido. Né? Essa incerteza com relação ao futuro realmente são fatores que com certeza pode culminar e transformar aí, né, nos levar para ter uma depressão, um transtorno de ansiedade. E é sobre isso que a gente vai conversar nessa live com o professor, né, Manuel. Eu começo, Manuel, fazendo uma pergunta ou abrindo aí para que você diga para a gente como você observa que as pessoas estão enfrentando essa pandemia, esse caos, o que é de fato esse caos, como é que se humaniza essas relações? Boa tarde, Shirley, boa tarde, deputado. Antes de mais nada, agradecer o convite, né? O convite para estar participando de um momento tão importante como esse. É um momento dramático na história da humanidade. Não tenho dúvida nenhuma que essa é a maior crise da humanidade em toda a sua história enfrentada, com repercussões em todos os níveis, na dimensão emocional, econômica, sanitária, epidemiológica, enfim, cultural também. Nós estamos vendo a dificuldade das pessoas ficarem em casa, e isso tem a ver também com cultura, tem a ver até com um certo negacionismo, como se essas coisas não fossem acontecer com a gente. Quando um número ele adquire um nome, quando os dados estatísticos aí apresentados ele começa a ter um nome, como foi os nomes que o deputado Bordalo citou, e que começa a aproximar de cada um de nós, parece que nós entramos em contato com a realidade. Né? Então, assim, o que a gente tem visto é uma grande preocupação, porque parece um grande caos mesmo. Né? Os hospitais, como vocês já citaram, sem leitos suficientes, as UTIs nos seus limites de suporte para dar conta dessa situação, algo que vinha sendo discutido já exatamente essa necessidade de ficar em casa para evitar que essa curva não fosse tão alta, pudesse ter um achatamento da curva. E isso a gente pode pensar, é o caos? E aí, como é que a gente faz diante do caos? Eu acho que é importante a gente pensar na origem da vida, pensar, por exemplo, no universo. O universo, ele surge também do caos, né? Então, tem alguns autores, alguns filósofos, né? Mesmo na arte, James Joyce, falou a respeito da relação entre caos e ordem. Né? Então, veja, quando a gente pensa em caos, a gente pensa em desordem. O oposto da desordem é a ordem, é o cosmos. Por isso que a palavra cosmético, né, tem a ver com isso, vem de cosmos, vem de ordem, vem de estética, vem de organização. Só que aqui eu gostaria de propor que a gente pensasse nesses dois pontos, não como isolados, né? Caos e ordem como duas coisas antagônicas, mas, na verdade, como duas dimensões da realidade que se entrecruzam. Por exemplo, na psicologia, mais especificamente na psicanálise, a gente poderia falar do nosso inconsciente. Né? Então, quantas vezes nós sonhamos e aquele sonho parece estranho, parece que não faz sentido nenhum. Você sonha com alguém e, de repente, esse alguém não é essa pessoa, ela tem uma outra fisionomia. Né? Você sonha que está num lugar, mas esse lugar é outro. Enfim, não tem sentido nenhum, não tem ordem, não tem lógica. É um caos. O sonho é um caos.
a vida inconsciente é um caos. Mas, na verdade, existe uma ordem, existe uma lógica. Agora, é uma lógica diferente da lógica que a gente está acostumado a pensar, né? Então, vejam, dentro de todo esse caos que está a saúde pública, e depois eu queria ressaltar a importância da saúde pública, né? Me parece um momento importante na história da humanidade e para cada um de nós. Por quê? Porque é um momento que nós podemos pensar como é que nós estávamos individualmente e socialmente antes da pandemia. Como nós queremos estar depois dela, né? Não tem dúvida, Shirley, você colocou muito bem, que diante de crises, nós podemos sofrer muitas emoções. Tristeza, angústia, decepção, frustração, tédio, não saber o que fazer. E isso abala as estruturas, né? Eu acho importante até a gente destacar, a gente tem visto muita discussão entre os psicólogos, muitos colegas falando nas redes, e às vezes parece que nós, psicólogos, chegamos e dizemos assim, faça isso, faça aquilo, como se nós mesmos estivéssemos fora desse contexto. Então, é importante que nós possamos nos colocar como pessoas reais, como pessoas vivas. Para fazer essa live aqui, em feriado, no dia do feriado, que agora parece que esse feriado... A gente nem sabe mais o dia que é hoje. O dia é hoje, né? E eu reverencio o fato de que hoje, se meu pai estivesse vivo, ele estaria fazendo 109 anos. Olha, né? Que maravilha! Que foi irmão do deputado Ascindino Campos, né? Representante lá de Curuçá, lá na década de 40, 50, por aí assim. Né? Então é importante a gente pensar nesse momento de revisão da vida, que o caos não é necessariamente uma coisa ruim, a crise não é necessariamente uma coisa ruim. Claro, ela tem consequências, ela tem uma série de efeitos que podem ser extremamente danosos, seja com as mortes, né, que não são poucas e nós não podemos minimizar, e mesmo que a morte seja uma, que não é mais, né, se for de alguém que é próximo meu, seja uma dor terrível, com o agravante de que não se pode velar, não se pode enterrar, não se pode fazer aquilo que os antropólogos chamam do ritual de passagem. Então, ao não poder fazer o ritual de passagem, se despedir de um ente querido, você gera uma dor e um luto profundo. Isso é um dano emocional inegável. E veja, deputado Bordalo, isso não tem jaleco para nos proteger, não tem redoma, não tem toga de juiz, não tem nada que nos coloque imunes ao sofrimento. Mas, se a situação ela é inevitável, como é que nós vamos lidar com ela? Então, esse é o grande desafio, que do caos nasça a ordem. Então, por exemplo, esse é o momento para que o sistema de saúde, o SUS, seja fortalecido. Quem está dando conta de toda essa situação é o Sistema Único de Saúde, né? Então, a gente tem visto, ao longo dos últimos anos, o sucateamento e agora agudizado, o sucateamento das políticas públicas, seja na saúde, seja na educação, seja no transporte público, na segurança pública, tudo com um objetivo claro. O sucateamento para dizer que os serviços públicos estão inoperantes, ineficazes, são antros de corrupção e que, por isso, nós devemos privatizar. Isso é uma lógica política, é uma lógica ética, né? Até antiética, mas é uma lógica ética no sentido de que se tem um entendimento sobre isso, né? Existe uma lógica. Então, mesmo quando alguns chamam algumas autoridades públicas de insanas, de doidas, porque estão espirrando na cara dos outros, estão apoiando manifestações, digo para vocês, isto não é insanidade, isto é uma estratégia política e é uma estratégia de uma personalidade psicopática. Entendeu? O psicopata trama, o psicopata planeja, o psicopata não tem vergonha, o psicopata não tem culpa. Não tem remorso. Não tem remorso. Então, tudo é articulado no caos
existe uma ordem. Infelizmente, esta ordem política que está colocada é uma ordem genocida, né? É uma necropolítica, é uma política da morte, é uma política que visa o desfacelamento. Mas veja, deputado, você conhece muito bem, nós já tínhamos isso no momento que as populações mais vulneráveis, né, estão ali sem a ação do Estado se fazendo presente, nós temos o sofrimento. Os invisíveis apareceram agora. Ontem eu vi uma entrevista de alguém da Caixa Econômica dizendo que eles fizeram um cálculo de 40 milhões e com 50 milhões. Então, a linha de pobreza e de miséria vai se intensificar no mundo inteiro, né? Isso pode até parecer estranho que um psicólogo faça esse tipo de comentário, né? Mas porque nós entendemos que não há dissociação entre sofrimento emocional e condição concreta de existência. Cada um fala a partir do seu enraizamento histórico. Então, se a minha família é de Buçá, ou de Belém, ou do sul do Pará, como eu estou vendo que tem pessoas aqui já entrando na live, né, é a nossa circunscrição histórica, né? Isso nos dá uma moldura, nos dá um terreno sobre o qual nós nos construímos, né? E isso nos dá algumas possibilidades, nos dá algumas lacunas, algumas desvantagens. Muito bem. Bora ver aqui. Manuel, toma uma águazinha e um café, que isso aqui é live café com bordalo. Então, eu vou pedir para a Shirley fazer uma interação aí com nossos internautas. Estou olhando aqui o pessoal, né? Deputada Juliana Araújo do Bordalo. Juliana Araújo, deputada, é necessário que os parlamentares escutem a sociedade civil, especialmente as demandas do Fórum de Cultura. A cultura popular e a economia criativa contribuem para a manutenção da saúde, com certeza, não é isso? É a Juliana que está falando isso. A Priscila aqui dando boa tarde, a Solange Monteiro, boa tarde, deputado. Devia baixar um decreto aí, deputado, dentro dos ônibus, né? Se só entrasse de máscara. Olha, a Bordalo acabou de dizer hoje, né, que o nosso projeto, o projeto, na verdade, é a autoria do Bordalo, que ia para a CCJ amanhã, talvez ainda vá, né? Exatamente isso, né? Que garante que toda a população use máscara. Aí ela diz que as pessoas só entrassem de máscara dentro dos ônibus. Então, vai completamente ao encontro dessa necessidade da sociedade, Bordalo. A Priscila, dando boa tarde aqui, parabenizando. O Fábio de Quatipuru, Bordalo. Tá ligado na live aí, o Fábio. Toda tarde. Toda tarde. A Marcela Figueiredo, diz que está com orgulho do professor. Olha aí, Manuel, essa é para você. E tem a Iracema, a Ângela de Jesus. Ângela de Jesus é a nossa presidente da FETAGRE. Aí ela diz aqui... é desesperador não poder fazer o ritual de passagem. Imagino a dor emocional das famílias. A Verena Arruda também já está conosco. O João Guilherme Passos. Um abraço, Guilherme. A Clarice Valente. Parabéns pela escolha do tema. Um abraço especial no Manuel de Cristo. Olha aí, Manuel. A Marilene Almeida nos diz boa tarde, manda um alô para nossa Nova Ipixuna. Um abração para todos meus amigos, minhas amigas aí em Nova Ipixuna, Prefeita Graça, o nosso secretário Eduardo de Agricultura, Simone. Pois não, Chico? Aproveitar para fazer um esclarecimento, um pedido da Simone, inclusive, faz uma semana que ela me pediu isso, Sim. É que, na verdade, em Nova Ipixuna, ela já tem um caso notificado em Nova Ipixuna, só que essa criança que contraiu o coronavírus, ela contraiu aqui em Belém, porque ela já está em Belém desde janeiro desse ano, né? Então, houve toda uma repercussão na cidade, as pessoas ficaram bem preocupadas, aí ela pediu para a gente falar aqui, para acalmar as pessoas, eu acho que já foi esclarecido isso, mas, de qualquer modo, atendendo aí o pedido da Simone. Né? Tá certo. Também está conosco, Shirley, uma grande amiga minha, companheira de luta de muita história, a companheira Helena Soares Carneiro, a Helena de Nova Timoteua. Um abraço, Helena. Um abraço na Selma, no Manel Fernandes, no Tuca, no Aguinaldo, não é?
no Alex, em todo mundo aí de Nova Timóteo. A Helena nos diz, observando que os impasses urbanos nos conscientizem da necessidade de implementar políticas públicas em torno de planejamento urbano com inclusão social dos invisíveis sociopolítico e econômico. Boa contribuição, companheira. Um abraço. Olha quem está aqui, a minha querida Verena Arruda. A Verena Arruda foi nossa companheira de trabalho aqui, está emprestada para o governo, é a diretora de assistência da Secretaria de Assistência, Trabalho, Emprego e Renda, e está coordenando esse belíssimo trabalho lá no Mangueirão. Um abraço, querida Verena. Ela diz, os invisíveis viraram número, agora cabe reconhecer a condição de humanidade. Perfeito. Olha, Celeste Abujaci, lá de Bragança, um beijo para os meus queridos amigos aí de Bragança, a Celeste, a Silene, irmã dela, Ana Carla, presidenta do sindicato, Duca Pedra, não é? Os nossos amigos aí do Instituto Florescer, a Silvânia e o Rodrigo, não é? O Danilo e tanta gente maravilhosa, e parabéns a Bragança, viu? Porque Bragança, segundo pesquisa da Segup do Pará, é um dos municípios, Shirley, onde mais está se observando o isolamento social. Parabéns a Bragança, continuam firmes. Entre os seis municípios paraenses que estão com os maiores números, né, de casos confirmados, Belém, Ananindeua, Santarém, Parauapebas, Castanhal e Marituba. Bragança fica lá embaixo aí nesse ranking. Pois é. Olha, o Cleifson Miranda está conosco. Um beijo para o Cleifson, um abraço. Te recupera logo, Cleifson. Ainda vamos jogar uma bola. Isso. O Antônio Mirail Pinheiro, boa tarde, companheiro Bordalo. O Mirail é de Bagre, um grande abraço, meu querido Mirail. Um abraço ao pessoal de Bagre. Mantenha-se firme na luta, vamos vencer essa guerra sanitária para depois continuarmos trabalhando por uma sociedade mais justa e por um Bagre mais desenvolvido. O João Guilherme Passos diz que fui servidor da SEMAS. Acredito que que esta relação público-privado precisa de uma nova ressignificação. E neste governo, o privado querendo privatizar o público e não buscar empreender será um caos no nosso sistema econômico. Isso na saúde já sentimos o efeito. É verdade, inclusive o Manuel já falou sobre isso há pouco. Marilene Almeida está conosco. Hein? Pedindo para a Sara trazer o Manuel para cá, que tem mensagem aqui para ele também, né? Sim. O José Costa diz parabéns pela live, muito bom. A Marcela a Marilene Almeida nos diz que é isso mesmo, muito obrigado. Esse caso deixou a população de Nova Ipixuna muito preocupado. Tem um esclarecimento, Shirley. Um abraço, Marilene. Na Simone também aí. A Marcela Figueiredo diz, isso aí, Shirley, deputado Bordalo. Professor Manuel, parabéns. Olha, Angelina de Ângeles, nossa companheira aqui também de live, eu sempre fico ou com a Shirley aqui ou com a Angelina. E hoje a Angelina está nos assistindo, estou de camarote assistindo vocês. Okay. Larguei a faxina, olha, diz ela. Muita gente, Bordalo, depois a gente volta. Para ficar ligada nesse tema tão importante. O Domingo da Costa, o Dominguinho, nos diz, lá de Capanema, tesoureiro do PT em Capanema, um abraço, Dominguinho. A Ana Carla Silva, olha, minha presidenta do Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Bragança, um abraço. A Fabiana Rocha nos diz, boa tarde, deputado, eu estou grávida de 8 meses e estou muito preocupado com essa pandemia. Sou de São Domingos do Capim e vim para Mãe do Rio ter meu filho. Olha, um abraço tanto aos meus amigos aí de São Domingos do Capim, como também de Mãe do Rio, 2 municípios que eu tenho no meu coração. E olha, Fabiana, muito cuidado, querida. Procure se preservar, procure se resguardar, porque esse vírus é muito perigoso, é muito agressivo e é preciso se defender dele. Mas, Shirley... Eu queria agora
fazer, não é uma pergunta, mas pedir que o Manuel pudesse falar sobre como evitar, Manuel, né? A gente sabe que as pessoas nos procuram todos os dias, eu recebo inúmeras ligações, mensagens, né? E as pessoas me perguntam, Shirley, como é que eu faço para me manter informado, né? E, ao mesmo tempo, lidar com a piora, por exemplo, do quadro de contaminação e de mortes, sem ter crise de ansiedade? Como é que a gente evita pensar nos cenários futuros, tanto de doença quanto relacionada à crise econômica? Eu sei que não há uma receita de bolo, nem é isso que eu estou te pedindo para fazer, né? Mas, diante desses cenários, como é que se evita esses pensamentos futuros? Que tipo de estratégia a gente poderia adotar nesse momento, Manuel? Shirley, essa pergunta é muito importante da participante da live, mas eu te diria assim, que, primeiramente, é admitir que você pode ficar ansioso, admitir que você pode ter medo. Se alguém estiver absolutamente tranquilo, eu diria que essa pessoa não está bem. Se alguém está absolutamente ordenado, o caos existe. Porque é impossível, diante de uma pandemia, com a proporção que ela tem, com a gravidade que ela apresenta, com a velocidade e o aumento dos números que vocês disseram no início do programa, desse debate, dessa live, é que alguém esteja absolutamente tranquilo. Isso é negar a realidade. Isso já é um problema do ponto de vista psicológico. A gente sabe, você está usando um mecanismo de defesa para não sofrer, inconscientemente até. Ou, aí já seria outra coisa, alguém que faz um mise-en-scène, aparentemente não está sofrendo, né? Mas todos nós estamos nisso. Então, o primeiro ponto que parece importante é nós reconhecermos que essa situação pode nos gerar ansiedade, pode nos gerar medo. Por quê? Porque nós estamos diante de uma situação nova. Tem um autor que eu gosto muito na psicologia, o Jean Rivière, um argentino, um suíço argentino, que ele diz o seguinte, que diante de uma situação nova, nós podemos ter dois tipos de medo. O medo da perda ou o medo do ataque. Ou seja, o medo de perder aquilo que a gente tem, nesse caso, a saúde, a tranquilidade, etc., né? Ou o medo do que vem, que nós não sabemos o que é, que pode ser aterrador. Então, primeiro, admito que você pode estar com medo, que você pode estar ansioso. O que é ansiedade? É quando o futuro se antecipa. É quando nós vivemos no presente o que ainda não aconteceu. Então, a ansiedade é o excesso de futuro, né? Bem, e aí, como lidar com isso? É preciso começar a exercitar algumas coisas importantes como informação. Qual a informação concreta que você tem, por exemplo, sobre a sua vida? Você está em confinamento, está em isolamento, você está tomando os cuidados necessários, você está usando máscara quando, em situação excepcional, precisa sair, você lava as mãos regularmente, você faz toda maneira de lavar as mãos, que pode parecer óbvio, né? Mas você usa todos os procedimentos não farmacológicos, ou seja, de cuidados com a lavagem das mãos. Se eu começo a pensar que eu estou em casa, não tenho contato com outras pessoas, né? Quando vou ter o contato, estou usando os mecanismos de proteção, então, como eu vou ser contaminado? Posso ser? Olha, até posso, mas o risco é muito menor. Então, é preciso que a gente acalme o coração, né? Buscando informação. Eu diria assim, essa questão da informação, nós conectamos logo com as fake news. Então, a quantidade que tem de informação falsa, não fique toda hora no WhatsApp, não fique toda hora nas redes sociais, não fique toda hora vendo todo o jornal, um após o outro, né? Porque isso só vai gerar ansiedade. É importante se informar? Com certeza. Escolha um jornal no dia, veja um outro jornal para não ficar só naquele tipo de informação, né? Então, o excesso de informação pode ser muito ruim, né? Procure informação onde você possa serenar, acalmar, ter a informação para não perder a noção de realidade, mas, ao mesmo tempo, relacionar com o que é a sua vida hoje. O que você está fazendo? Obviamente que se eu sou um profissional da saúde, da segurança pública, se eu sou da limpeza urbana, né, estou lá na linha de frente, meu risco é muito maior. Né? Então, eu tenho que redobrar os cuidados. Não sou eu individualmente. O poder público tem que fornecer
às pessoas que estão na linha de frente os EPIs, os equipamentos de proteção individual. Eu parabenizo o deputado pela iniciativa, as várias iniciativas que manifestou no início do programa, que são necessárias para a proteção. Então, veja, eu posso ficar muito angustiado se eu vou trabalhar num pronto-socorro, se eu vou trabalhar num hospital de campanha, eu não tenho os equipamentos necessários. Não há como ter tranquilidade. E o sofrimento emocional é muito intenso de quem está na linha de frente. Né? Eu já fiz 2 grupos virtuais, né? Um com professores e fiz um grupo virtual com profissionais da saúde. Né? Tenho feito contato com algumas instituições, têm me pedido, tenho gravado vídeos, podendo buscar uma mensagem que seja de esperança, né? Não de um otimismo ingênuo, né? Mas de uma esperança, de orientações, de cuidados, daquilo que a gente pode fazer para se proteger emocionalmente. Agora, nesse momento, Shirley, deputado, a orientação e o cuidado não é apenas individual, o cuidado é coletivo. Então, acho que o caos está nos exigindo uma nova sociabilidade. Você vê que antes da pandemia, você anda na rua e anda na rua com medo de uma criança, com medo de um adolescente, com medo de qualquer pessoa. O que a humanidade está construindo para as suas relações? Que tipo de sociedade nós estamos construindo? Então, nós precisamos, enquanto humanidade, sair diferente. Tudo bem. Vou fazer um relato pessoal. Pois não. Trabalhando, por exemplo, online, fazendo aulas remotas, né, na universidade. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que dar conta da casa. Né? A nossa secretária, até por uma questão de proteção, né, não está vindo e está com seu salário garantido. Felizmente, a gente tem a possibilidade de fazer isso, não sei até quando, mas felizmente temos a possibilidade. E eu tenho que cuidar da casa também, dividir as tarefas, cuidar dos filhos, né, cuidar dos netos, dos idosos, né, que tem em casa, de cachorro, né, enfim, de mim mesmo. É preciso que a gente possa estar junto. E desse momento a gente consiga repensar. Isso é fácil? Não é nem um pouco fácil. Se fosse, estaria todo mundo sorrindo. Né? Então, a nossa lógica, que eu chamo de instagramática, dos Instagrams da vida, das fisionomias sempre sorridentes, né? Não é assim. A realidade é muito mais dura e muito mais cruel. Né? Mas nós precisamos ter mecanismos de enfrentamento. Né? Muito bem, professor. Não, pode concluir. Então, como nós podemos fazer isso? Usando mecanismos de informação, não de excesso de informação, procurando ver qual é o risco que eu tenho de contágio, né, de contaminação, não só de pegar a contaminação, mas também de transmitir. Isso muda a lógica, eu deixo de ser o centro para passar a ser as relações, o centro da vida, né? E é preciso que a gente possa usar mecanismos. Hoje a gente tem a possibilidade de, por exemplo, fazer uma meditação, fazer um relaxamento, né? Mesmo nas redes sociais você consegue isso facilmente. Eu diria até alguma coisa simples. Você pode fazer um exercício de respiração. Então você pode fazer... Existem várias, tá? Várias. Eu posso fazer assim, eu vou contar de 1 até 4 e puxo profundamente a respiração pelo nariz. Então eu vou fazer com a mão aqui a contagem. Paro e conto de novo. Depois eu solto. Então, inspiro, contando até 4, prendo a respiração, contando até 4, e solto a respiração pela boca, contando até 4. Ao fazer isso várias vezes, nós estamos ativando a vida. Nós estamos gerando no nosso organismo, produzindo, né, hormônios naturais que nós temos, como a dopamina, a serotonina, a ocitocina, que favorecem o bem-estar. Isso resolve? Não resolve, mas isso pode ajudar. Né? Quando a gente foca só no problema, a gente não encontra a solução. Né? Tudo bem, professor. A solução. Tudo bem, professor. Olha, Shirley, estou surpreendido com
Só registrando mais pessoas, o Paulo Vasconcelos está assistindo, a Iracema Alves da Silva, boa tarde, companheiros e companheiras, boa tarde. A Raquel Castro já está assistindo conosco, um beijo. O Carlos Alberto Marques também já entrou. O Chicão Botelho, lá de Curuçá, da tua Curuçá, Manuel, olha só. Não sei se tu conhece. O Del Viana. O Chicão manda um abraço para o doutor Manuel Cristo Neto, obrigado, João Guilherme Passos, também estão conosco, o Del Viana. Del Viana já presença quase permanente aqui conosco. Muito obrigado, Del, pela tua audiência. O Del é lá de São Sebastião da Boa Vista. Foi secretário de saúde do município na gestão vitoriosa do prefeito Laércio Pereira. A Fernandinha está conosco. Ô, Fernandinha. Limoeiro. Beijo. Tá em Limoeiro, mas ela é de Moaná, não é? Ela é do São Miguel do Pracuúba. Filha do Fernandão, da Vanja. Um abraço, Fernandinha. Boa tarde, deputado. Um forte abraço do meu querido professor Manuel de Cristo. Olha, eu acho que a Fernandinha é tua aluna, professor. Ela é psicóloga. A Fernanda é psicóloga. Psicóloga, está fazendo um trabalho maravilhoso em Limoeiro do Ajuru, com o prefeito Carlinho. Que bom saber. Ela foi minha aluna. Também está conosco o Raí Moraes. Raí Moraes é ex-vereador de Abaetetuba, foi candidato a prefeito nas últimas eleições para prefeito de Abaetetuba, teve uma votação extraordinária, na casa dos 20% dos votos. O Raí é hoje vice-presidente do PT no Pará, do Partido dos Trabalhadores, na gestão com o presidente Beto Faro, e é secretário de comunicação do partido. Um grande abraço, Raí, obrigado pela tua audiência. O Fábio Silva, lá de Quatipuru, um grande abraço aos nossos amigos aí de Quatipuru. O José Costa também está conosco, o Eduardo Rodrigues, a Elisete Pereira Queiroga, olha, boa tarde a vocês, esse casal maravilhoso de Mãe do Rio. Queiroga foi nosso secretário de saúde de Mãe do Rio, rapaz. Trabalho maravilhoso no tempo do prefeito Badel em Mãe do Rio, a saúde pública, viu, Manuel? Chegou a ter, rapaz, perto de 18 médicos ou a 20 médicos. Todas as regiões do município contavam com unidades de saúde básica funcionando, com médico, com equipe. E o Queiroga era o secretário de saúde. Um grande abraço, Queiroga. Também está conosco a minha querida madrinha Mãe do Rio. Sheila, eu tenho uma madrinha em cada lugar. A Jarlene é a minha madrinha Mãe do Rio. Manda beijo lá, ela está pedindo para você mandar beijo para a Júlia, para a Clara. Beijo, Jarlene. E um beijo ao meu querido companheiro Badel, ex-prefeito de Mãe do Rio, que eu falava há pouco. Badel fez uma gestão histórica em Mãe do Rio, não é? Eu tenho certeza que o povo de Mãe do Rio tem uma saudade imensa da tua gestão, Badel. Um beijo para ti, para a Jarlene, para as crias de vocês aí, as meninas maravilhosas que vocês têm. A Iracema também, Alves da Silva está conosco. Olha, Mônica Genu Soares. Boa tarde, Mônica, bem-vinda. E então, Shirley, sim, eu queria levantar uma questão para o Manuel, que você imagina, Manuel, a casa, o lar, se tornou o locus de tudo, né? Aquilo que era adiado, os conflitos existenciais, as crises de identidade, as visões e valores de cada um, que no dia a dia tem pouco tempo para se confrontar, agora estão se confrontando no dia a dia. Né? Nós temos, por exemplo, registros de que tem havido muita violência contra a mulher doméstica nesse período de pandemia. Nós já ouvimos aqui
a nossa querida professora Flávia Freire. A Juliana Freitas e a Flávia. E a a Flávia é do TEA. Sim, sob o dilema das famílias com pessoas com espectro autista. Imagina, as pessoas com espectro autista, elas são particulares, elas são diferenciadas, não é? E imagina que agora você não pode mais levar para uma fisioterapia ou mesmo para uma aula especial. Imagina aquele pai de família que passa a vida toda praticamente fora de casa e agora tem que ficar em casa. Um dia desse, um motorista de táxi, eu encontrei o cara na rua, sem máscara, sem nada. Eu baixei minha máscara e disse: o que estás fazendo aqui na rua? Disse: deputado, não tem passageiro. Disse: vai para tua casa. Disse: deputado, eu não consigo ficar em casa. Não consigo, eu saio porque eu fico agoniado. Eu fico estressado, então eu tenho que sair. Então, eu queria te perguntar sobre isto. A casa como locus de tudo. Tudo acontece lá. Quais os conflitos que podemos prever? Como tratar? Como é que essas famílias podem, nesta pandemia, dar alguma ordem para a desordem, conforme você nos falou? Por favor, Manuel. Essa situação é muito dramática. Os dados recentes têm apontado um aumento da violência contra a mulher, por exemplo, e do feminicídio. Né? Imaginem isso, nós ainda não temos dados suficientes, mas com a liberação do porte de armas. Se antes, sem o porte, já tínhamos o feminicídio, imagine com o porte, quando isso tiver passado algum tempo. Mas várias situações que você citou, deputado, são realmente muito dramáticas. Quando você coloca esse homem que vivia o tempo todo na rua, não sabe mais ficar dentro de casa. Então, quando eu digo que do caos nasce a ordem, né, não sou eu que digo, muitos autores dizem isso, isso desde a física até a filosofia, a estética, enfim, a arte, é porque, por exemplo, numa situação dessa, em que um senhor desse não consegue ficar em casa, essa é uma oportunidade que ele, mas não só ele, que as pessoas da casa vão ter para rever as relações. Porque assim como ele não consegue ficar em casa, talvez as pessoas não queiram que ele fique. Porque se ele ficar e ele começar a dar teco nas coisas e começar a dizer que isso está certo, que isso está errado, e chegar do lado da pessoa, do filho, da filha, da mulher que esteja fritando ovo e disser que não é assim, ou falar qualquer coisa, ou que está demorando, as pessoas também vão se incomodar. Durante muito tempo, eu atendi pessoas num convênio e que a maioria dos funcionários, dos servidores dessa empresa, trabalhavam em 15 dias, 30 dias viajando e depois o restante do tempo em casa. Muitas pessoas, quando se aposentaram, se separaram. É mesmo? Porque o tempo de convivência era mínimo. Então, aquelas crianças tinham crescido sem a presença do pai. Né? E quando o pai estava... Ou seja, nem conheciam o pai, na verdade. Não conhecia as regras todas estabelecidas, a figura de autoridade era da mãe. Né? E aqui eu não estou fazendo nenhuma concepção de gênero nem machista, não. É simplesmente a ausência de uma pessoa, podia ser o contrário, né? Mas de alguém que não estava naquela convivência. E aí, como é que ele ia fazer se ele passava o tempo todo trabalhando? Por isso que eu digo que esse momento nos convoca a pensar nessas relações, a ver como essas relações estão estruturadas e o que a gente pode mudar. Bem, mas existem hábitos, nós criamos hábitos, né? Nós não vamos mudar da noite para o dia, não vamos achar que pela pandemia agora todos nós já estamos melhores, todos nós... Né? Eu li uma postagem de uma colega psicóloga no Facebook dela, e ela dizia assim: aqui em casa está tudo maravilhoso, eu estou comendo frutas, verduras e legumes, estou dormindo
tantas horas por dia, as crianças estão em paz e não brigam, e etc, etc. Depois ela colocou lá no final. Eu vi essa mensagem assim, tão linda que resolvi copiar. Então, parece que é como se, pela pandemia, as coisas se transformassem. Não, elas vão exigir a nossa participação. Assim como num sistema político, nós precisamos da democracia, que é a participação de todos, né? E a participação exige responsabilidade e as consequências pelas nossas decisões, assim também a democracia na casa, quando a gente vai precisar rever essas relações. Então, o que eu faço dentro de casa e o que eu posso vir a fazer? Né? Não por uma definição de gênero, mas por uma definição de habilidades, por uma definição daquilo que me dá prazer, né? E não por uma definição pré-concebida. Então, esse é o momento de revisão das relações, absolutamente uma revisão. E para criar hábito, deputado, a gente pode começar aos poucos. Então, por exemplo, se eu quero participar de uma maratona, né? Eu quero participar de uma maratona, então vou me transformar no corredor agora? Não. Então, eu preciso começar. O que eu tenho que fazer? Então, eu vou pelo menos calçar meu tênis hoje. Amanhã, eu vou fazer um alongamento, né? E se cada dia eu tirar 2 minutos para fazer alguma coisa, né? Eu posso começar a criar um hábito. Mas começando pelo que é fácil, né? Ninguém sobe uma montanha ou uma escada muito longa fazendo um salto. Você precisa ir passo após passo. Você precisa ir no cotidiano. Isso vai exigir disciplina. É difícil ter disciplina. Não é todo mundo que consegue ter disciplina. Tem algumas pessoas que são mais agitadas, tem outras pessoas que são mais tranquilas, algumas que são mais caladas, outras que falam demais, algumas introvertidas, outras extrovertidas. Você imagina como é lidar com as crianças. E ainda, sobretudo, quando você tem crianças especiais, como você citou do caso do espectro autista, em que quem conseguia fazer as suas diferentes terapias está impossibilitado, embora a gente saiba que existem lugares que estão fazendo terapia online, por exemplo, né? Inclusive com crianças autistas, não só. Existem grupos de psicólogos que estão se dispondo, alguns até gratuitamente, a oferecerem atendimento psicológico, né? Então, são desafios que nós temos aí, que não é fácil para ninguém. Obrigado, Manel. O tempo voa. Estamos chegando ao fim da nossa live. Mas antes da gente ir para nossas despedidas, eu quero também registrar e mandar um abraço para o Jaime Santos, que está conosco, a Josi Nunes. Muito obrigado, Josi. A Jane Dantas nos diz que dá sentido, não é? A Jane Santos também está conosco. Cleidinha Rocha. Cleidinha, por favor, a minha retaguarda, veja. Cleidiane Rocha. Oi, Cleidiane, um abraço, querida. E tem uma colocação aqui da... Oi, Cleidiane, um abraço. Um beijo para você. A Mônica Genu Soares nos diz, professor Manuel e Shirley, o mais difícil tem sido conseguir contar comigo mesma. Está aqui mais nada. Vou repetir. O mais difícil tem sido conseguir contar comigo mesma. Precisava sempre me apoiar nos outros, irmãos, mãe, amigos, vizinhos. Olhar para dentro de mim tem sido um desafio constante. Adoro conversar, estar ao lado de pessoas e obter e dar atenção a elas. Agora é quase impossível. Fazemos uma busca insistente e permanente de nós mesmos nesses tempos de isolamento social. Olhar para dentro de nós mesmos é o maior desafio, né? Obrigado, Mônica, pela tua belíssima contribuição. Eu queria pedir, então, Manuel, as tuas considerações finais para a gente ir para o encerramento da nossa live.
já te agradecendo imensamente a tua valiosíssima participação conosco nessa live. Muito obrigado. Suas considerações finais. Obrigado também, deputado, pela oportunidade. Shirley, é um prazer estar aqui contigo. É maravilhosa essa expressão da Mônica Genoux. Esse é o maior desafio, lidar com a gente na relação com o outro. Não é lidar com a gente mesmo, é com a gente na relação com o outro. O tempo está estourando, mas, Mortalo, enquanto a gente conversava, eu ia escrevendo alguma coisinha aqui, se você me permitir. Não, fica à vontade. Eu vou ler, então, o que eu... Fique à vontade, fique à vontade. Então, eu escrevi o seguinte: A Ordem do Caos. Vamos ver o que diz aqui esse poema da Ordem do Caos. Quando a pandemia chegou, parecia algo distante, coisa de chineses. O vírus para tudo não deu trégua, não colocou régua na geografia e na geopolítica. Aos poucos, tudo foi se transformando. As pessoas adoecendo, sendo internadas, confinadas, isoladas. Para alguns, nada mais que uma gripezinha, uma histeria. Podem participar de manifestações e aglomerações com euforia e falta de autoridade. Tudo virou um caos. Parece que o apocalipse se antecipou. Tudo eclipsou. Como viver em meio ao caos? A desordem e sem recursos financeiros e emocionais, sem equipamentos de proteção e sem leitos nos hospitais. Aonde vamos chegar? Profissionais da saúde, da segurança, da limpeza e de outras áreas expostos ao vírus e ao sofrimento. O que nos ensina o caos? Pode da desordem nascer a ordem? O cosmos é cosmético, é ético, é estético. E um não existe sem o outro. O caosmos é a vida em movimento. A vida nos impõe a incerteza, mas não a desesperança. Nos impõe o não saber, mas não a falta da pesquisa e da ciência. Para alguns, o caos falta o sentido. Nós podemos pensar que no caos o sentido está em excesso. São as múltiplas influências gerando confusão e mal-estar, mas abrindo possibilidades. Assim é a vida. Não a controlamos, não a dominamos, nem pela força, nem pelo poder, nem pela tecnociência. A vida explode em cores, mesmo na morte. Na vida temos novas possibilidades, novas virtualidades, novas modalidades de subjetivação. A pandemia em seu caos nos exige, nos convoca a uma solidariedade que não vitimiza nem diminui o outro, que nos faz ir além do espelho de nós mesmos, que nos convoca ao pertencimento, ao conhecimento e ao reconhecimento de si e do outro, da valorização das diferenças, da vida como valor ético, estético e político de uma nova convivialidade. Obrigado, deputado. Obrigado, Manuel. Um grande abraço. Calma, gostei. Parabéns. Conversava. Depois passa para a gente. Por favor, meu amor, suas considerações finais. Considerações finais, eu sei, né, bem rapidinho. Eu gostaria de destacar aqui, né, pessoal, que estão nos vendo aí, que nem todos os problemas psicológicos e sociais apresentados poderão ser qualificados como doenças, né? A gente tem que entender que a maioria das reações que nós temos nesse período, elas são muito normais, né, diante de situações adversas como essas, né? Então, qualquer um de nós, em algum momento, podemos sim sentir medo, podemos sentir tristezas, e para isso a gente precisa sair das nossas clausuras e buscar apoio mesmo. Muitas vezes é preciso buscar apoio profissional. Então, como o Manuel bem colocou há pouco, nós temos aí plataformas virtuais que já oferecem algum tipo de atendimento online. A própria CESPA, essa semana, ela criou também um canal aí para os trabalhadores da CESPA, para que eles possam realmente buscar apoio quando isso extrapole a sua própria capacidade de lidar com essas inseguranças, com essas incertezas. Nós temos também uma plataforma na Sectet que você pode ir lá acessar gratuitamente. Então, tanto a CESPA como a Sectet, ela oferece esse tipo de apoio psicológico, viu, queridos?
E lembrando que nós demos entrada nessa sexta-feira também de uma linha de cuidado, propondo uma linha de cuidado específica para os trabalhadores de saúde, que a gente sabe que nesse momento, né, são aqueles também que mais têm sofrido diante desse caos aí que tem virado os nossos serviços de saúde. Então, agradecer, Bordalo, de novo, agradecer o Manuel pelo convite, revê-lo aqui é muito bom, né? Agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco. Obrigado, Shirley. Um beijo, querida. Breve você volta conosco nessa live. Eu queria agradecer a todo mundo, o Manduca também, nosso amigo, companheiro lá de Marapanim, entrou agora ao final. Um grande abraço, Manduca, ao nosso povo querido aí de Marapanim. A Iracema Alves também está conosco. Eu quero antecipar a nossa live de quinta-feira. Viu, Raí? Outros companheiros que estão nos acompanhando. Quinta-feira eu vou ter a honra, o prazer de receber aqui nessa live o ex-ministro, ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, preso pela ditadura militar, exilado porque lutou pela democracia, uma voz que precisa ser ouvida nesse momento do Brasil. Eu vou receber, com muita alegria, o ex-ministro, ex-deputado José Dirceu. A nossa live vai começar às 16 horas, como sempre. Aguardo todos vocês e todas vocês. Cada dia, cada tarde é um novo começo. Eu quero concluir esta live com um pensamento que nos deixou o queridíssimo, importante cidadão brasileiro Chico Mendes do Acre. Nos disse Chico Mendes, abre aspas, no começo pensei que estivesse lutando para salvar seringueiras. Depois pensei que estava lutando para salvar a floresta amazônica. Agora percebo que estou lutando pela humanidade. Lutemos todos pela humanidade, por salvar vidas, por preservar a nossa gente. Fiquem com Deus, um beijo no coração de todos e de todas, e até quinta-feira, às 16 horas, na live Café com Bordalo. Um brinde a vocês aí. Brinde. Ok, brinde.